Graça e paz abundantemente no coração de todos quanto passam a assistir esse vídeo a partir de agora. Inicialmente queremos agradecer a Deus aí pela vida do pastor Cleiton, cujo pastor, um grande amigo, a quem temos um apreço, um carinho muito grande, tem aí uma igreja abençoada, os seus cuidados pastorais, cuja igreja é a Assembleia de Deus, Ministério Filadélfia da região Cidade Nova, precisamente na cidade de Pindamonhangaba. E a pedido do mesmo é que nós estamos chegando com esse vídeo. Por quê? Porque esse vídeo se destina agora exatamente para vocês aí, nesse grande encontro de homens, né? E nesse encontro de homens foi nos enviado um tema pela qual nós vamos subordinar esse tema, tratando de um assunto bastante importante, que eu tenho certeza que indiscutivelmente será para o elevo espiritual de todos vocês. Falando sobre o homem e a família, o homem, a igreja e o homem e o trabalho. Então são esses três temas que nós vamos, um tanto resumidamente, passar nesses minutos para vocês. Eu não tenho dúvida que será não apenas para o seu elevo espiritual, né? Mas que depois você pode pegar esse vídeo aqui no nosso canal e fazer notório somente para todos os seus amigos. E assim sendo, com certeza, nós estaremos transformando a rede social numa poderosa rede evangelística. Essa é a nossa intenção, não é verdade? Muito bem, queridos amigos, meus queridos irmãos, eu quero inicialmente dizer para você que tratar desse tema é um tema muito importante, justamente porque nós sabemos que nós vamos exaurir tudo que pela qual nós precisamos exaurir do maior manual de comportamento humano do mundo, que é a poderosa e inerrante palavra de Deus. Eu estou aqui com a Bíblia Sagrada. E evidentemente, ao tratar de família, igreja e trabalho, nós temos que ter a consciência que essas três coisas elas estão diretamente ligadas uma na outra, se a gente parar para ver e imaginar. Família, na verdade, é a nossa primeira igreja. Evidentemente que quando a gente fala da família, sendo a nossa primeira igreja, se voltarmos os olhos para a igreja também é uma família. Olha para você ver como é que uma coisa está muito ligada a uma outra. E tudo se gerencia o quê? Em torno de um trabalho, não é verdade? Um trabalho bem feito, um trabalho santo. Então, percebendo que essas três coisas estão ligadas uma à outra, o que se torna evidentemente muito relevante é nós avaliarmos as prioridades entre essas três coisas. E é claro que, quando nós abordamos sobre prioridade, eu quero inicialmente dizer a vocês que existe pelo menos 5 ordens de prioridade na vida. E eu quero começar a falar para você, sendo homem, atente porque eu vou falar coisas aqui e eu não quero machucar ninguém. Mas eu estou aqui com uma voz profética para falar exatamente aquilo que Deus nos delegou a ser falado, no sentido que você seja tocado, inflamado, edificado pela palavra de Deus, ok? Então, quais são as 5 ordens de prioridade? Primeira ordem de prioridade, meu querido, incontestavelmente, é Deus. A Bíblia Sagrada diz em Mateus capítulo 6, versículo 33, dizendo: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus, quando você coloca Deus acima de tudo, à frente de tudo, no controle, no comando, na direção de tudo, e você passa a esconder em Deus, pode ter certeza que as bênçãos de Deus vai acompanhar seu trabalho e a sua família. A segunda ordem de prioridade é a palavra de Deus. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 1, versículo 22, sede cumpridores da palavra e não somente ouvinte, com aquela filosofia. A pessoa parece que tem a Bíblia, mas não é seguidor da mesma. Então, quando você põe a palavra como regra de fé e cumpre a mesma na sua vida, é incontestável que as bênçãos de Deus não se materializem sobre a sua família, sobre o seu trabalho. A terceira regra de prioridade é com você. Ou seja, se você não se compromete, se você não passa a fazer uma alta investigação, uma visão introspectiva de quem é você, realmente as coisas não vão se processar, não vão acontecer como de repentemente poderia estar acontecendo. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, o que vamos aprender com a mesma? Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 34, a Bíblia diz: acautelai-vos por vós mesmos. O que a Bíblia está dizendo? Cuida da sua vida. Isso porque nós temos uma probabilidade de cuidar da vida do A, do B, do C, da vida alheia.
mas a Bíblia está dizendo, cuida da sua vida. Interessante que quando nós olhamos para a primeira carta de Paulo, escrita à igreja mais poderosa da época, que foi a igreja de Corintos, no capítulo 11, versículo 28, Paulo diz assim, ó, examina-se o homem a si mesmo. Não é examinar a vida de fulano, cicrano, beltrano, examina-se o homem a si mesmo. Interessante que quando nós olhamos para a segunda epístola de João, ali no versículo 8 diz assim, ó, olhai por vós mesmo. Ao olharmos para a Bíblia Sagrada, Paulo escreveu 13 epístolas, e quando ele dirige aos Filipenses, capítulo 4, versículo 12, veja de quem Paulo está dizendo. Ele diz assim, ó, eu sei passar abundância, sei passar necessidade. De quem Paulo está dizendo? Ele está dizendo, eu sei estar por cima, eu sei estar por baixo. Quando você vai e olha para o versículo 13, Paulo vai dizer assim, ó, tudo posso naquele que me fortalece. De quem Paulo está dizendo? Paulo está falando de si próprio. É por isso que quando você olha para Lucas capítulo 15, no versículo 17, você vai ver um moço que comete 3 erros. Pediu que não se pede, porque herança não se pede, herança se ganha, então no coração ele mata o pai. Estou falando do filho pródigo. Saiu de onde não era para ter saído e foi para onde não era para ter ido. Mas quando o mundo quebrou, no versículo 17 ele vai olhar para ele, cai a ficha, ele vai ativar o botãozinho da consciência e vai dizer, caindo em si, ele vai dizer, quantos trabalhadores de papai têm abundância de pão, e eu, olha só, ele vai olhar para ele, eu aqui perecendo de fome. Aí quando ele olha para ele toma uma atitude, porque são elas pelas quais faz toda a diferença. No versículo 18 ele diz, ó, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. De quem ele está dizendo? Percebeu que a vida desse filho só muda quando ele olha para si? É partir desse princípio que é muito importante e relevante quando você olha para si e faz algumas perguntas e dá uma nota pela qual as perguntas são feitas. Que tipo de pai eu sou? Que tipo de marido eu sou, a minha esposa? Que tipo de amigo eu sou, os meus amigos? Que tipo de empregado eu sou na empresa, no trabalho pela qual eu estou ali para fazer o que tem que ser feito? Que tipo de filho eu sou para Deus? Dá uma nota coerente para essas respostas. Afinal de contas, nós temos um caminho dentro dessa caixa cefálica chamada nossa consciência, que nos aprova conforme nossos atos praticados. Bom, essa primeira ordem de prioridade é Deus. Segundo, a palavra. Terceiro comigo, a quarta ordem não é igreja. Porque lamentavelmente as pessoas, tem muitos aí que põem a igreja na frente do que vai ser agora essa quarta ordem, que é a família. Eu disse família. Isto tudo porque quando Paulo escreveu a primeira carta ao seu filho na fé chamado Timóteo, capítulo 3, versículo 4 e 5, ele diz assim, ó, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos sob disciplina, porque aquele que não sabe governar sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Ou seja, família. Essa primeira agência socializadora, sendo indiscutivelmente a nossa primeira igreja que prestaremos conta no céu. Depois sim, a quinta ordem, igreja. Pegou essa regra, meu querido? Agora, como se trata de encontros de homens, então evidentemente eu não estou diante do encontro de meninos. Eu não estou diante do encontro de moleques, cuja palavra deriva de maloque, que está relacionada a coisas malditas. Né? Pessoas arteiras, irresponsáveis, imaturas. Eu estou diante nem de meninos, eu estou diante de homens. Encontro de homens. E é interessante que quando Davi, ele vai direcionar a seu filho Salomão, ali no livro de 1 Reis, capítulo 2, dizendo, seja homem. Essa expressão não se volta para a questão de sexualidade, e sim para a maturidade. Seja homem, tenha maturidade. Ou seja, quando você vê Paulo escrevendo a primeira carta dele, dirigida à igreja de Corinto, capítulo 13, versículo 11, Paulo vai dizer assim, quando eu era menino, fazia coisa de menino, falava como menino, procedia como menino, agora deixei as coisas de menino, quer dizer, fui menino e não sou mais. Hoje, evidentemente, sendo homem, ele tem a maturidade, atitudes como homem, e é interessante que um dos primeiros testemunhos que Deus vai dar acerca de Jó, não é íntegro, reto, temente a ele que desviava do mal. Ele vai dizer, homem, íntegro, homem, começa com homem, íntegro, porque ser homem é uma coisa maravilhosa, ser homem é uma coisa magnífica. Estou falando de maturidade, evidentemente que quando você olha para Gênesis capítulo 2, versículo 24, a Bíblia diz assim, ó, portanto deixará
o homem, seu pai e sua mãe. Não está dizendo para o menino deixar o pai e a mãe, mas está dizendo, homem, deixa o pai e a mãe, porque agora você tem maturidade. E evidentemente, para deixar o pai e a mãe, evidentemente que você tem que ser homem, ou seja, ter maturidade. E é claro que quando a gente aborda sobre maturidade, meu querido, você está preparado em pelo menos 4 áreas da sua vida. Se você não tiver esse preparo, eu não estou falando com homens, eu estou falando com meros meninos. E não se engane, existe até meninos hoje em cima do altar, meninos da fé, meninos que lamentavelmente não podia ter, mas hoje tem no corpo eclesiástico da igreja. Para você consagrar alguém, não se consagra menino, se consagra homem. A responsabilidade não vai para a mão do menino, vai para a mão do homem. Ou seja, para quem tem maturidade. Maturidade é esse preparo aqui, ó. Preparo social, preparo mental, um preparo financeiro e um preparo espiritual. Por isso que o tema é esse: família, igreja e trabalho. Bom, como eu estou com a Bíblia Sagrada aqui, evidentemente, eu acho que é muito válido a gente dirigir algumas perguntas, e essas perguntas ela tem que ser uma pergunta inteligente, e tenta me responder inteligentemente, com um caminho não emotivo, mas pelo caminho da racionalidade. O que é ser um homem de Deus? Agora não basta ser homem. O que é ser um homem de Deus? Como nós podemos conhecer um homem de Deus? Uma outra perguntinha. Quais são as suas marcas? Outra perguntinha. O que rege a vida de um homem de Deus? Inicialmente, se a gente puder então abordar sobre a questão do homem e a família, eu vou puxar aqui um texto da Bíblia Sagrada, a primeira carta de Paulo, dirigida à igreja de Coríntios, capítulo 11 e o versículo 3. Então vamos lá? Se você tiver a Bíblia aí e quiser acompanhar, fica à vontade. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, diz assim, ó: mas quero que saibas que Cristo é a cabeça de todos. Ou seja, Cristo é a cabeça de todo homem. E o homem, a cabeça da mulher. Então eu vou repetir. Mas quero que saiba que Cristo é a cabeça do homem, de todo homem, e o homem, a cabeça da mulher. Eu acabo até me lembrando de algumas ignorâncias, visto que ignorância às vezes se define como ausência de conhecimento. E me lembro de um cidadão em São José dos Campos, que uma vez chegou para mim e falou assim: pastor, eu sou cabeça em casa. É, irmão. É em casa quem manda, desmanda, comanda sou eu. Eu falei, poxa, é porque a Bíblia me dá o direito de eu ser o cabeça. Eu falei, mas então o senhor não é o cabeça. Não? Eu sou o quê? O senhor é cabeçudo. Porque cabeça não é ser chefão, mandão, general, sargentão da casa. Porque a mulher não foi feita para ser mandada, ordenada, né? Não, a mulher foi feita para ser amada. Evidentemente que aqui cabeça fala da infraestrutura. Essa infraestrutura de responsabilidade, evidentemente, não pode vir para a mão do menino. Ela vem para a mão de um homem. Por quê? Porque esse texto aqui, ele vai nos levar a uma compreensão, a entender, compreender, assimilar e absorver, que esse texto leva o homem a ter uma responsabilidade de 3 coisas, como cabeça. Número 1, defender. Número 2, proteger. E número 3, prover. Ou seja, você defende, protege e provê para a sua primeira agência socializadora, sendo você o cabeça. Pegou aí? Entendeu bem? Agora deixa eu puxar um outro texto. Calma aí, porque a coisa vai esquentando, meu filho. Olha só. Paulo, quando escreveu aos Efésios, capítulo 5, versículo 25, olha o que ele vai delegar para este cabeça agora. Para este homem, ó. Efésios 5, 25. Vós, maridos. Agora para os casados. Amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. Então ele vai dar um modelo de como ama. Não é amar como você acha que ama. O modelo está aqui, meu filho. É para amar? É. E como? Como Cristo também amou a igreja. Ele já vai dar um modelo. E esse modelo chama-se amor ágape, um amor sacrificial, um amor de entrega.
e a si mesmo se entregou por ela. Bom, a gente sabe que a mulher, o homem, ele é visual, né, dado no que vê, mas a mulher é auditiva. Então, se a mulher é auditiva, ela é muito levada no que ouve. Cabe a nós a responsabilidade de quando em quando adoçar o emocional de uma mulher com palavras doces, palavras lindas, palavras encorajadoras, palavras inspiradoras, palavras que motivam, não é verdade? E como cabeça da mulher, além dessa infraestrutura que é delegada e ortogada para o ombro, para a responsabilidade dele, ele também tem alguns deveres, que eu vou falar aqui. E vai ser de uma forma muito ligeirinha, meu queridão. Só vou falar 7 como dever, ok? Então vamos lá? Vê que nota você dá para você, basicamente sobre esses pontos que eu quero pontuar aqui. Vamos lá. Primeiro, é delegado para você esta responsabilidade de um dever amar a sua mulher. E quando eu falo amar, é evidentemente que eu estou falando de você tratar a sua mulher nada diferente como ela foi tratada quando você tinha aqueles momentos de namoro, porque quando está namorando é uma coisa, casou às vezes muda. E mudou por quê? Visto que o casal que se ama, ele deve ter a consciência de ser eternos namorados. Partindo desse princípio aqui, não pode mudar em absolutamente nada o jeito que tratava quando estava namorando após casado. Aquela flor que você não dá mais, aquela surpresa que você não faz mais, aquela palavra bonita que você falava que não fala mais, aquele beijinho, aquele abraço cordial, aquele patrocínio, é demonstração ou amor apenas de palavras? Segundo, proteger a sua esposa. Evidentemente que quando fala de proteger, sabe o que a Bíblia vai falar da sua esposa para você? Que ela é sua costela. Então se ela é sua costela, você que está me vendo aí agora, eu quero fazer um teste com você. Pegue a sua costela aqui, ó, e dá um murro na sua costela aí agora. Vai doer. Ah, vai. Por quê? Você bateu foi na sua costela, não foi você. Não, pastor. Se eu bater aqui, dói, porque estão batendo em mim. Então significa dizer que se você ferir a costela, feriu você? Pegou aí a linha de raciocínio? Que história é essa que a mulher é costela do camarada e ele ofende com agressão física, facial e verbal, meu filho? E dane-se, porque a dor dela parece que não é mais a dor dele. Entendeu? Pegou essa linha de raciocínio? Eu não sinto-me bem nunca se eu tiver que ver a minha esposa ferida. Eu vou ter que ter a plena consciência de uma visão introspectiva de, opa, falei o que eu não devia, procedi de forma mal, corra lá. E como a humildade precede a honra, meu filho, vá lá, porque a humildade não é falada, ela é demonstrada. Porque pelo caminho da psicologia, quando eu digo que eu sou humilde, eu já estou, logicamente, me vangloriando pela minha humildade. Vá lá, minha filha, me perdoa. Falei o que eu não devia, procedi mal, que vem cá. E ó, puxa ela aqui no coração. Protege o emocional, o coração da sua esposa, protege. Tem pessoas que falam A, falam B da sua esposa, e aí, você está fazendo o quê? Hein? Você é um cabeça ou é um cabeçudo? Outra coisa, ser carinhoso. O carinho é a mais primitiva demonstração do amor, gente. E isso é fato, porque a mulher ela foi tirada da costela, e a costela não está na cabeça nem no pé, a costela está do lado do coração. A mulher é mais emotiva. E outra coisa, se você não fala uma palavra bonita para sua esposa, pode ter certeza que o Ricardão vai falar, queridão. Então cabe a você ter essa responsabilidade de ser carinhoso com a esposa. Trabalho, e não tem mais um tempinho para a esposa, não tem um carinho. Outro sim, ser amigo da esposa. É claro que aqui estou falando de um amor filantrópico também, um amor estoragem, um amor daquele que auxilia a esposa, está em casa, vê o que pode ser fazer para auxiliar. Eu vejo mulheres por aí que está carregada, com 4, 5 coisas fazendo, e o camarada dorme até o nariz fazer bico, gente. Entendeu? Isso chama-se bom senso, né? Outro sim também é ser sábio. Evidentemente, quando eu falo sábio, eu sempre falo uma frase que, por demais, eu gosto muito, que inteligente sai de buraco, que sábio não teria caído nele, né?
Então, quando eu falo de sábio, pedir sabedoria a Deus, é justamente porque se o homem é a cabeça, na cabeça está o cérebro, que pesa 1,4 kg. Está essa caixa cefálica, esse espaço da faculdade mental. E aqui vem o início do parar, pensar, de lá que está refletir, raciocinar. Está aqui, ó. Ele controla, comanda. Não existe nenhum movimento do corpo do ser humano que não dê como ponto de partida daqui de dentro. Então, se o homem é cabeça, seja sábio em suas decisões para não colocar a sua família em caos, para não colocar a sua família em ruína, para não colocar a sua família em situação obstacularizada, meu filho. Outro sim, respeitar a sua mulher. É claro, é evidentemente que quando eu falo do respeito, até o fato de você atribuir por esposa não é aquela gorda, aquela magrela, aquela chata, qualquer coisa, não. A esposa é a coluna. E outra coisa, não se engane, se o homem vem do barro e a mulher vem do osso, pegou aqui ou não? Você pode ter 2 metros de altura, banhado de músculo, tira o osso do seu corpo e vê se você para de pé. Isto eu falo quanto a mulher é uma coluna que faz você ser o que ser, não pelos seus méritos, mas que você tem alguém que auxilia você. Pegou essa revelação? E por fim, o homem é provedor. Cabe ao homem a responsabilidade, né, de como provedor da casa. A responsabilidade da água, da luz, aquela coisa de família, não é verdade? Isso tudo, por isso que eu volto aqui. Não é delegado para a mão do menino, e sim para o homem. Muito bem, agora que você entendeu isso aqui, essa palhinha pequenininha, resumida, vai começar a esquentar um pouquinho mais agora, se eu me voltar agora para o homem e a igreja. Não é o homem o trabalho, o homem e a igreja. E agora? Bom, primeiramente eu tenho que puxar aqui uma pergunta, uma interrogativa bem racional. Se eu falo do homem e a igreja, a pergunta é, onde começa a igreja? Eu estou fazendo essa pergunta um tanto proposital justamente porque tem gente que é crente na igreja, em casa. Então, onde é que começa a igreja? Vamos puxar alguns textos? Vamos. Josué 24:15, que é um texto que eu gosto por demais, que diz assim, ó: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, e aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, olha como é que termina o versículo. Porém, mas não somente eu e a minha casa, serviremos ao Senhor. Paulo, quando foi adentrar a primeira cidade da Europa para evangelizar a mesma, que era chamada cidade de Filipos, que tinha uma mulher que tinha um espírito de adivinhação, e a mulher veio por detrás e não foi falando mentira, foi falando verdade, e Paulo olhou para trás, repreendeu, e a mulher fica liberta. Causa uma revolta na cidade, porque o Senhor sabe tanto quanto eu a lucratividade que aquela mulher trazia para a cidade. Enfim, eu não vou entrar em detalhes aqui de tudo que aconteceu com Paulo, mas quando os dois, Paulo e Silas, estavam presos, a Bíblia diz em Atos 16:25, que perto da meia-noite, eles começaram a orar e louvar, e Deus proporciona um terremoto, e eles agora estão soltos, ao ponto que o carcereiro quer se suicidar. Paulo vai dizer até ele: não faça isso, meu filho, o que eu vou fazer? Aí, Atos 16:31, eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu, mas não somente tu e toda a tua casa. É claro que a igreja começa não lá na igreja Assembleia de Deus, Batista, Comunidade, Deus é amor, amor é Deus, nada disso. A igreja começa dentro de nossa casa. Noé foi um dos evangelistas mais frustrados da Bíblia. Pregou e não convenceu ninguém. Mas ele não convence ninguém a entrar na arca, mas convence a sua família. Então prega a tempo, fora de tempo. Se não convencer ninguém, convença a sua família a entrar dentro da arca. Interessante que quando você olha para ali Lucas 24, versículo 49, a Bíblia diz assim, ó: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Em Jerusalém. Aí você vai para Atos 1:8, eles ficam em Jerusalém, não estão? E a Bíblia diz assim, ó: mas recebereis poder ao descer sobre vós a virtude do Espírito Santo, semeeis testemunha tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra.
Eu fico pensando o seguinte: se Jerusalém é o ponto de partida, tem gente ganhando os confins da terra e perdendo a sua Jerusalém para o diabo. Jerusalém aqui representa a nossa família. E você sabe o que significa Jerusalém? Jerusalém significa habitação da paz. Pode não ter paz no mundo, mas na nossa casa, que é esta igreja, tem que ter paz, meu filho. Ao olhar para a Bíblia Sagrada, a Bíblia diz assim em Salmo 122: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Percebeu onde começa o culto? O culto não começa lá, começa aqui, em casa. De casa para a igreja. Aonde aconteceu o primeiro milagre de Jesus, gente? Não foi na sinagoga, nem no tabernáculo. Não foi no templo, não foi no monte. Não foi. Foi numa família em Caná da Galileia, gente. Ali, quando ele estava naquela festa de casamento, e vai transformar água em vinho. Então, o primeiro milagre de Jesus não tem como objetivo nem o milagre da prosperidade, de trazer um carrão, um mulherão, né? Um maridão, um fazendão, nada disso. É o milagre da transformação. Esse milagre, quando nós temos a consciência que a igreja começa dentro da minha casa, é o milagre de fazer com que eu seja mais transformado, que a minha esposa seja transformada, que os meus filhos sejam transformados. Evidentemente que o maior avivamento que Deus vai mandar não começa dentro da igreja que você está lá, igreja com a placa A ou placa B, começa dentro de nossas casas. Que história é essa de avivamento que nós estamos querendo viver nas igrejas e a nossa casa está um inferno, está uma baderna, gente? Como é que pode isso? Eu estou me fazendo lembrar aqui até de quando um bilhetinho chegou na mão de um pastor. Aí o pastor leu o bilhete e diz assim: pastor, eu quero cantar um hino. E era uma criança. Aí ele: irmãos, vamos ouvir a criança cantar, porque a Bíblia diz que da boca da criança é o perfeito louvor. A menininha subiu no altar. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Vou cantar um hino aqui para a glória de Jesus. Fusca preta! O pastor parou para... Mas era a música que ele ouvia em casa. Que igreja é essa que nós temos em casa? Um pastor foi visitar a casa de uma irmã. Aí a irmã, conversando com o pastor, o menininho olhava bem pro pastor, olhava assim, olhava assim, olhava assim. Aí a mãe: menino, para de ficar encarando o pastor. Mamãe, eu tô procurando a outra cara dele que você falou. Pegou ele? É porque a mãe em casa, fofoqueira ali, barulho de chafurdento da boca de jacaré. Pastor tem duas caras. E o menino pegou. Que igreja é essa que nós temos em casa, gente? Hein? Será que não está na hora de você dar uma nota para você? Se essa igreja mesmo é uma igreja pela qual Deus está trazendo um avivamento? Por exemplo, quando você pega Provérbios capítulo 22, versículo 6, eu gosto muito dessa expressão que diz assim, ó: instrui, ou ensina, ou educa a criança no caminho que deve andar, até quando envelhecer não se desviará dele. Agora, o grande diferencial desse versículo não está na palavra o eno. Ó, é o N, uma consoante com mais vogal, no. Não está dizendo instrui a criança o caminho, porque instruir o menino o caminho é mostrar o endereço da igreja, vai. Agora, no caminho, eu com ele. Por quê? Porque o que você faz fala tão alto que quando você fala ninguém te escuta. As crianças de hoje, elas vão se espelhar em muito mais do que o pai faz, do que o pai fala. E, partindo desse princípio, existem 3 heranças que nós vamos deixar aos nossos filhos. Herança número 1, exemplo. Número 2, exemplo. Número 3, exemplo. Pegou aí? Ai, meu filho. Por isso, é muito importante. Um conselho que eu vou deixar aqui, com 3 observações a pontuar. Momento devocional em casa. Não deixe de fazer. A igreja começa aqui. Faça devocional de quando em quando. Graças ao bondoso Deus, Deus tem nos dado essa graça de todo dia em casa. Eu faço um devocional com leitura da palavra, interagindo com a minha esposa. E, enfim, isso aqui é tão bacana, sabe? A Isabelle pegando a Bíblia, manusear e participando, e minha esposa. Gente, outra coisa, orar antes da refeição. Nós não nos assentamos à mesa e vamos almoçar sem antes agradecer a Deus. Outra coisa, essa questão de um come na sala, e outro come no sofá, e outro come na cozinha, outro come no... Que história é essa? Que família é essa? Outro sim,
Conversar com os filhos, gente. Você viu aí essa ideia de ideologia de gênero nas escolas com relação a manipular as crianças, colocando diante da criança aquela folha, se é menino, menina ou é transgênero? E manipulando as crianças que não falem com os pais. Numa filosofia que se você menina quiser usar o banheiro de menino, pode, menino quiser usar o banheiro de menina, pode. Aonde que nós vamos chegar se não é o pai como sacerdote conversar com os filhos, gente? Hein? Estamos levando a nossa família para onde, gente? Igreja começa aqui. Agora, é claro que se nós falarmos da igreja lá, a pergunta é, como é que eu devo servir a Deus? Emburrado? Hein? Vamos olhar para Salmo 122, conforme eu disse aqui? Alegrei-me quando disser, vamos. Então já sai alegre. Porque a Bíblia diz em Salmo 100, versículo 2, servir ao Senhor com alegria. Eu vejo gente na igreja emburrado, com 400 gramas de beiço, meio quilo de bico, nariz comprido, fecha a sobrancelha, que parece uma andorinha que voa 80 por hora, entra na cabeça, a corda ficou de fora, fica com a cara que parece um maracujá, né? 6 meses comprado na feira, fica parecendo um delegado de polícia batizado um pote de locru, gente. Não vai, irmão, não vou, me levam. Tá emburrado, sai do culto reclamando, bufando, murmurando, o culto tá já frio. Gente, serve a Deus com alegria. Pastor, mas eu tô feliz ali, então não fica ali, vai lá. O importante é servir a Deus com alegria. Não deixe de servir. E quando você chega lá, o que é que Deus quer da gente? Você já parou para perguntar isso? O que é que Deus quer de você nesse culto, gente? Independente se você prega, canta, toca e faz. Sabe o que Deus quer? Vou puxar um versículo para terminar esse ponto que já ia concluído aqui já. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 4, versículo 8, diz assim, chegai-vos, pois, a ele e ele chegará a vós. Mas eu gosto muito da expressão pela qual eu estou lendo aqui, que diz assim, ó, aproximem-se de Deus e ele aproximará de você. Sabe o que Deus quer? Relacionamento. Deus quer intimidade com você. E através desse relacionamento, pode ter certeza que todas as coisas vão, evidentemente, estar no seu devido lugar. Pegou aí uma bênção, chama outra bênção, mas um abismo chama outro abismo. E eu vou terminar. Vou terminar agora falando para você sobre o homem e o trabalho. São 3 pontos. O homem e o trabalho. É claro que aqui nós temos 2 quadros. Aquela pessoa que trabalha e os que não trabalham estão passando difícil. Então, eu vou resumidamente abordar isso aqui em um conjunto, né? Puxando para esses 2 lados aqui. Claro que quando a gente fala de trabalho, nós temos que ter a plena consciência que o trabalho, ele literalmente, ele dignifica o ser humano, né? Desde aquele trabalho mais elevado, como os trabalhos de forma mais simples, ele faz alguma diferença? Não tenha dúvida. Nós devemos literalmente ser muito agradecidos, grato a Deus, né? Pois através do trabalho é que a gente obtém o quê? O sustento, né? Para mantermos a nossa família. Ok. Só que nossos dias, evidentemente, são dias de crise, são dias de luta, labuta, peleja, guerra, são dias desafiadores. E aí eu tenho 3 considerações por esses dias que estamos atravessando. Primeiro, tempo de crise. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1, fala, sabe por isso, nos últimos tempos serão tempos trabalhosos, tempos de crise difíceis. E aí, por sua vez, hoje nós temos o quê? Um aumento alastrador do desemprego, né? E terceiro ponto, esta subida da inflação que acaba sendo desafiador para um pai de família que ganha aí um salário mínimo, que eu diga, gente. Concorda comigo? Então, nós temos um país hoje, evidentemente, com mais de 50 milhões de pessoas vivendo uma miséria, vivendo caoticamente uma vida deplorável, delicada. E aí nós temos que ter a consciência do seguinte, gente. A importância, literalmente, de você ter Deus como prioridade em tudo que eu falei aqui, é de saber que Deus dará uma saída para esta época de crise. Pode ter certeza disso. Deus não vai deixar você pôr a sua família em situação caótica e sucumbir à mesma. Deus dará saída, ok? Lembre-se de uma grande verdade. Nenhuma crise, eu disse nenhuma crise, ela paralisa um visionário. Nenhuma crise paralisa uma pessoa que tem visão. Afinal de contas, você vai chegar aonde sua visão alcança. Isso é incontestável, né? Pastor, qual é a diferença de um visionário para aquelas demais pessoas? É simples. Visionário, ele consegue literalmente ver uma oportunidade em meio às dificuldades. As demais pessoas, ela consegue ver somente dificuldade em meio às oportunidades. E aí, meu filho? O que você anda vendo? Só problema? Só crise? Não tem oportunidade? Hein? Até porque o pior na vida não é você dizer, eu nunca tive oportunidade.
O pior é você olhar para trás e dizer, eu perdi uma oportunidade, porque nem sempre a oportunidade que passa, ela volta. E eu estou com base na Bíblia. Por quê? O que arrancou José do cárcere e levou para ser governador foi a valorização de uma oportunidade de ser usado por Deus. Mas ele não está vivendo uma crise? E aí, meu filho? Então não tem crise que vai paralisar você se você depender de Deus, que fará a oportunidade passar diante de você. Vamos lembrar de uma incontestável verdade? Que a maior tragédia do ser humano não é quando ele morre, mas quando morre algo dentro dele. Porque eu sempre digo que o ser humano não morre quando deixa de existir, ele morre quando deixa de sonhar. E uma pessoa sem sonho é uma pessoa apática, desconectada, desorientada, desanimada, frustrada. Poxa vida, eu quero concluir aqui dizendo uma coisa a vocês. Existem 3 passos para você conquistar seus sonhos. Você quer conquistar? Então tá aqui. Querer, tentar e nunca desistir. Você quer? Tá tentando? Então nunca desista. É simples assim. Nossos sonhos se dividem em 3 etapas: longo, médio e curto prazo. Só que o sonho a curto prazo, ele não tem nome de sonho, ele tem nome de metas. E quando eu falo de metas, é você estabelecer um certo tempo entre você e aquilo que você quer, deseja, almeja, dizendo até tal data eu quero estar assim. Porque se você não estabelece meta, você se perde, porque a vida passa assim, ó, de forma rápida, ligeira e acelerada. É simples assim. Tá? E existe um texto na Bíblia Sagrada de João 16 e 33, dizendo, no mundo tereis aflições. Só que, todavia, eu preciso fazer 4 considerações rapidinho aqui sobre esse momento de aflição, aflição, aflição. Tem gente que vive a vida inteira aflição, aflição. Ah, é? Então atente isso aqui, ó. Primeiro, essa aflição não é para sempre. A Bíblia diz em Salmo 23, versículo 4, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Percebeu? O vale da sombra da morte não é local de eu ficar paralisado, estagnado. Eu vou andando, eu estou em ação. Tá? Ação. E a emoção jamais substitui satisfatoriamente a ação. Então não fique emocionado dizer que a minha vida vai mudar se você não tem atitude. Porque a regra é essa aqui. Você dorme com ideias, mas acorda com atitudes. É simples assim. Segundo, bom ânimo. Ele está dizendo, tenha bom ânimo. Meu filho, a ausência do bom ânimo é desânimo. E desânimo é sintoma depressivo. Você pega da fraqueza, faz um paletó e veste. Ai, estou em crise. Acabou. É assim? Então faça isso. Terceira consideração aqui é que para você manter o bom ânimo, você precisa de motivação. E motivação é junção de 2 palavras. Motivo para uma ação. Qual é o motivo de você trabalhar, agir? É que você tem uma família e você tem filho. O que você quer dar para sua esposa, para sua família, gente? Você não tem mais sonho? E 4, Jesus disse assim, ó, eu venci. Então Jesus venceu. Vencedor se define como aquele que vence a dor. Perdedor se define como aquele que perde para a dor. Entre vencer a dor ou perder para a dor, percebeu que você vai ter dor? Entre vencer ou perder está ligado às suas atitudes. Atente para isso aqui, meu filho. Eu li uma revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios, que eu achei muito interessante, uma palavra que diz, hoje consegue granjear seus objetivos no Brasil. Não é pessoas que ganham muito, mas aquela pessoa que ganha menos e poupa mais. Por quê? Eu aprendi que o grande segredo não está ligado em quanto você ganha, mas na forma de como você administra o que você ganhou. Pense com carinho nisso. Tem gente que tem o espírito do gastão, é o verdadeiro filho pródigo de Lucas 15 e 14. Tendo saído, ele gasta tudo, torra tudo, torra tudo. O cara ganha 1.000 e gasta 2.000. Ganha 2.000 e gasta 4.000. Aí depois dobra o joelho e fala, Jesus, que prova! Deus fala, prova nada, meu filho. Não foi eu que gastei, foi você que gastou. Aí ele vai dizer, demônio devorador, tá na minha vida, o demônio passa lá do outro lado e fala, eu nem estava sabendo disso, ó. Hein? O que você está gastando aí? Você está comprando porque precisa ou porque é luxo? Cuidado, meu filho. Eu quero trazer um conselho para você que vive a sua realidade. Dá para ter carro? Tenha. Se não dá, não tenha. Mas compre no momento certo, pela qual as condições vão vir. Mas viva a sua realidade. Sua realidade dá para comer um churrasco? Dá, se não der, como disse o voador. Mas seja feliz e recline a cabeça no travesseiro em paz, sem dívida. Porque a dívida é um dos ladrões da alegria. Entendeu bem, meu filho? Então não saia da sua realidade nunca. Tem uma frase no final do filme do Mel Gibson, Coração Valente, um filme antigo, que diz assim, ó, todos os homens morrem, porém nem todos realmente vivem. Você está vivendo ou você está vegetando? Hã? E aí? A Bíblia diz em João 10:10 que o ladrão vem para roubar, matar e destruir, é verdade. Mas a Bíblia diz, eu vim para que tenham vida abundante.
Essa vida abundante se define como vida com qualidade ou vida plena. É uma vida vivida com dignidade, meu filho. Tá entendendo? Para tudo isso aqui, eu deixo um conselho para finalizar. Seja sempre leal. Seja leal com a sua família, seja leal na sua empresa, seja leal no trabalho, seja leal na sua igreja. A Bíblia diz em Salmos 101, versículo 6, e eu encerro com esse versículo aqui, ó. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. Então Deus não está procurando o bambambam, ou que tem a melhor oratória, inteligência, não. É os fiéis da terra para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Agora dá uma olhada no verso 7. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que fala mentira não estará firme perante os meus olhos. Se for para vender, não minta. Não minta para sua esposa, não minta para seus filhos, não minta para sua família, não minta para sua igreja, não minta no trabalho. É simples, ande com a verdade. Vamos orar? Que Deus possa ter abençoado você com essa palavra. Amém, querido? Pai eterno, eu estou abençoando cada irmão, a cada companheiro, amigo que está acompanhando agora esse vídeo, Senhor. Eu preguei a tua palavra, simples, rápida, objetiva, com palavras fáceis de digerir em nosso estômago espiritual da fé. Agora, que sentido faz eu falar tudo isso se não houver uma praticidade daquele que está acompanhando, Senhor? Fica uma mera teoria, a vida nunca vai mudar. Mas pega essa palavra e ponha dentro da mente e do coração desse meu irmão. E faz com que ele tenha plena consciência de ele fazer uma investigação através de uma visão introspectiva, dizendo, eu preciso mudar exatamente aqui e aqui. E a tua palavra diz que o Espírito Santo é aquele pela qual nos convence do pecado e do juízo, Senhor. Faz com que sejamos melhor, meu Deus. Faz com que sejamos melhor, meu Pai. E assim eu passo a lhe agradecer, porque eu tenho certeza que muito melhor, estando meu irmão da forma como iniciou vendo esse vídeo, é a forma de como ele vai estar após eu estar concluindo agora. Amém, querido? Agora eu profetizo para você. Eu profetizo para você. Você vai ser melhor, não vai? Vai. Eu profetizo. Mas que tal melhor do que eu profetizar? Você profetizar para você. Então bata no peito e diga assim, ó. Eu posso ser melhor. Eu vou ser melhor. Mas diga com raiva. Põe a raiva para trabalhar na sua direção. E diga para você, eu vou ser melhor. Diga para você, eu vou honrar mais a minha família. Diga para você, meu filho, eu farei o que for preciso para ser feliz com a minha família. Diga para você, eu vou ser melhor, um homem de Deus. Queira homem, capeta, diabo, força maligna, maléfica, diabólica ou não, eu vou ser melhor. Amém? Que Deus abençoe você, a sua família, a sua vida parlamentar, sentimental, ministerial, profissional, em nome de Jesus. Amém.